Urgente. Gilmar Mendes recua do golpe do impeachment, após ameaça da Lei Magnitsky dos Estados Unidos. STF em pânico. O recuo estratégico de Gilmar Mendes, quando a pressão internacional fala mais alto que a blindagem doméstica. Em um movimento que surpreendeu poucos observadores atentos da política brasileira, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, executou uma manobra de recuo que expõe a fragilidade da tentativa do STF de se blindar contra processos de impeachment. Apenas uma semana depois de proferir uma decisão liminar que praticamente tornava impossível o afastamento de ministros da Corte, Gilmar voltou atrás, sob intensa pressão do Senado Federal e, mais importante, sob a sombra ameaçadora da Lei Magnitsky dos Estados Unidos. O episódio revela muito mais do que uma simples disputa jurídica entre poderes. Ele descortina a verdadeira natureza do jogo de poder que tem sido praticado pelo STF nos últimos anos e demonstra que, quando a pressão vem de onde realmente importa, até os ministros mais poderosos da República são obrigados a recuar. A tentativa de golpe institucional. No dia 3 de dezembro de 2024, Gilmar Mendes tomou uma decisão que pode ser classificada como uma das mais audaciosas tentativas de blindagem institucional já vistas na história recente do judiciário brasileiro. Por meio de uma liminar monocrática, o decano do STF determinou que apenas a Procuradoria-Geral da República teria legitimidade para apresentar pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. A medida não apenas restringia quem poderia acionar o mecanismo constitucional de afastamento de magistrados, mas também elevava o quórum necessário para a aprovação de 2/3 do Senado, além de proibir que o mérito das decisões judiciais fosse usado como fundamento para impeachment. Na prática, Gilmar tentava criar uma blindagem quase absoluta para si e seus colegas de toga. A decisão retirava do cidadão comum, de entidades da sociedade civil como a OAB, e até mesmo de parlamentares, o direito de denunciar crimes de responsabilidade cometidos por integrantes da Suprema Corte. Era, em essência, uma tentativa de colocar os ministros do STF acima de qualquer forma efetiva de controle social ou político. A reação do Senado e a pressão crescente. A resposta do Senado Federal foi imediata e contundente. A mesa diretora da Casa, sob o comando de Davi Alcolumbre, protocolou formalmente um pedido para que o STF suspendesse ou revogasse a medida, argumentando corretamente que ela invadia prerrogativas constitucionais do Legislativo. O argumento era cristalino. Cabe ao Senado Federal, e somente a ele, processar e julgar crimes de responsabilidade cometidos por membros do Poder Judiciário. Qualquer tentativa de alterar unilateralmente esse procedimento por meio de decisão judicial representava uma usurpação de competência constitucional. Mas a pressão sobre Gilmar Mendes não vinha apenas do Congresso Nacional. O contexto internacional pesava cada vez mais sobre os ombros do decano do STF e de seus colegas de corte. A Lei Magnitsky, instrumento legal americano que permite sanções a autoridades estrangeiras acusadas de violações graves de direitos humanos e corrupção, pairava como uma espada de Damocles sobre as cabeças de vários ministros. O efeito Magnitsky, a verdadeira razão do recuo. Para compreender plenamente o recuo de Gilmar Mendes, é impossível ignorar o contexto da Lei Magnitsky e seu impacto potencial sobre os ministros do STF. Criada em 2012 durante o governo Obama e posteriormente expandida em 2016, a Lei Magnitsky Global permite que os Estados Unidos imponham sanções devastadoras a indivíduos estrangeiros envolvidos em graves violações de direitos humanos. As sanções previstas incluem o congelamento de ativos em solo americano, proibição de entrada nos Estados Unidos, restrições bancárias severas e o bloqueio de transações em dólar. Mais importante, as instituições financeiras globais, temendo sanções secundárias, tendem a evitar qualquer relacionamento com indivíduos sancionados, criando uma verdadeira morte fiscal para os atingidos. O ministro Alexandre de Moraes já havia sido alvo da Lei Magnitsky, com sanções aplicadas tanto a ele quanto à sua esposa, a advogada Viviane Barci. O governo Trump deixou claro que outros ministros estavam na mira, incluindo especificamente Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso. Fontes próximas ao governo americano indicaram que Gilmar Mendes entrou no radar de Washington por ser o decano da corte e, supostamente, exercer influência significativa sobre seus pares.
A tentativa de blindar o STF contra impeachments por meio de decisão liminar apenas reforçou a percepção de que os ministros agiam para se proteger de responsabilização. A hipocrisia do discurso da cooperação institucional. Ao anunciar seu recuo no dia 10 de dezembro, Gilmar Mendes tentou apresentar a decisão como resultado de um maduro diálogo institucional. Em seu despacho, o ministro elogiou a prudência e responsabilidade dos presidentes do Senado, mencionando nominalmente Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco. O discurso oficial falava em cooperação entre as instituições e maturidade do sistema democrático brasileiro. Gilmar argumentou que sua liminar havia funcionado como catalisador político, incentivando o avanço de um projeto de lei sobre impeachment que estava parado desde agosto de 2023. Mas qualquer observador minimamente atento percebe a verdadeira motivação por trás do recuo. Não foi a súbita descoberta de virtudes democráticas que levou Gilmar a suspender parte de sua liminar. Foi o cálculo político frio de que a blindagem doméstica seria inútil diante de sanções internacionais. O encontro revelador com banqueiros. Um episódio particularmente revelador ocorreu quando ministros do STF, incluindo Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin, buscaram esclarecimentos com banqueiros sobre os impactos reais da Lei Magnitsky. O encontro, que reuniu figuras como André Esteves do BTG, José Vita do Itaú e Alessandro Tomal do Santander, demonstrou a preocupação concreta dos magistrados com as consequências práticas das sanções. Os executivos bancários foram claros. O sistema financeiro utiliza filtros automáticos para identificar alvos da Lei Magnitsky, inclusive em operações simples como o Pix. Não há como burlar as restrições, pois os processos de verificação são automáticos e rigorosos. Mais importante, explicaram que, embora as sanções atuais atinjam principalmente transações em dólar, o risco de escalada é real. A mensagem estava clara. A tentativa de blindagem doméstica contra impeachment seria inútil se as sanções internacionais tornassem a vida financeira dos ministros impossível. A separação conveniente de Gilmar Mendes. Em um timing que muitos consideraram conveniente demais para ser mera coincidência, Gilmar Mendes anunciou sua separação de Guiomar Feitosa após 18 anos de casamento, justamente quando as especulações sobre a aplicação da Lei Magnitsky se intensificavam. Embora o comunicado oficial falasse em decisão refletida por motivos pessoais, analistas políticos apontaram que a separação poderia funcionar como forma de blindagem patrimonial, caso sanções internacionais viessem a atingir cônjuges, como ocorreu com Viviane Barcy, esposa de Alexandre de Moraes. A estratégia não é nova. Ao redor do mundo, indivíduos sob ameaça de sanções internacionais frequentemente tentam proteger patrimônios por meio de divórcios estratégicos. O fato de Gilmar ter anunciado a separação exatamente quando estava sendo mencionado como próximo alvo da Lei Magnitsky levantou suspeitas legítimas sobre as verdadeiras motivações da decisão. O que realmente mudou com o recuo? É fundamental entender exatamente o que mudou e o que permaneceu com o recuo parcial de Gilmar Mendes. O ministro suspendeu apenas o trecho que dava exclusividade à PGR para apresentar pedidos de impeachment. Com isso, cidadãos, entidades como a OAB e sindicatos voltam a poder apresentar denúncias contra ministros do STF. Porém, Gilmar manteve 2 pontos críticos de sua liminar original: o quórum de 2/3 do Senado para a aprovação do processo de impeachment e a proibição de usar o mérito das decisões judiciais como fundamento para afastamento. Esses 2 pontos continuam criando obstáculos significativos para a responsabilização de ministros. Um quórum de 2/3 é extremamente difícil de ser alcançado, especialmente considerando a capacidade de influência política do STF. E a proibição de questionar o mérito das decisões judiciais significa que, na prática, ministros podem cometer abusos sob o manto da independência judicial sem enfrentar consequências. A questão central: quem vigia os vigilantes?
o episódio do recuo de Gilmar Mendes expõe uma questão fundamental que tem sido sistematicamente ignorada no debate público brasileiro. Quem fiscaliza e controla os membros do STF? A Constituição Federal estabeleceu o Senado como responsável por processar e julgar crimes de responsabilidade de ministros do Supremo. Esse mecanismo existe precisamente porque, em uma democracia saudável, ninguém pode estar acima da lei ou imune a controles institucionais. Quando Gilmar Mendes tentou, por meio de decisão liminar, criar uma blindagem quase absoluta para os ministros do STF, ele estava essencialmente argumentando que a mais alta corte do país deveria estar imune ao escrutínio popular e ao controle político legítimo. Isso não é democracia, isso é aristocracia judicial. A tentativa de impedir que cidadãos e entidades da sociedade civil denunciem crimes de responsabilidade cometidos por ministros representa um ataque direto ao princípio democrático fundamental de que o poder emana do povo. Se o povo não pode nem mesmo acusar seus governantes de crimes, que tipo de democracia é essa? O papel da pressão internacional. Um dos aspectos mais reveladores deste episódio é a constatação de que a pressão doméstica, por mais legítima que fosse, não teria sido suficiente para fazer Gilmar recuar. Foram necessárias a ameaça concreta de sanções internacionais e o exemplo do que estava acontecendo com Alexandre de Moraes para que o decano do STF percebesse que havia ido longe demais. Isso levanta questões profundas sobre a saúde de nossas instituições democráticas. Se nossos mecanismos internos de controle são tão fracos que apenas a ameaça de sanções internacionais consegue colocar limites nos abusos de poder, então temos um problema estrutural grave. A Lei Magnitsky, independentemente da opinião que se tenha sobre sua aplicação específica, demonstrou uma eficácia que nossos próprios instrumentos de controle não possuem. Enquanto o debate doméstico sobre os abusos de ministros do STF pode ser facilmente ignorado ou desqualificado, a perspectiva de ficar sem acesso ao sistema financeiro internacional e ver patrimônios congelados concentrou maravilhosamente a atenção dos magistrados. A defesa hipócrita da soberania nacional, após a aplicação da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, vimos um coro previsível de vozes defendendo a soberania nacional e denunciando ingerência estrangeira. O próprio Gilmar Mendes manifestou irrestrita solidariedade a Moraes, classificando as sanções como medida arbitrária que afronta a independência do poder judiciário. Mas há uma hipocrisia gritante nessa posição. Os mesmos que agora invocam soberania nacional são aqueles que, durante anos, expandiram sistematicamente seus próprios poderes, invadindo competências do legislativo e do executivo, criando jurisprudência do nada e transformando o STF em uma espécie de superpoder acima dos outros três. Quando o STF decide unilateralmente criminalizar condutas que não estão previstas em lei, quando legisla por meio de suas decisões, quando se arroga o poder de vetar projetos de lei antes mesmo de sua tramitação, tudo isso são invasões de competências de outros poderes. Mas, aparentemente, soberania e separação de poderes só importam quando são os ministros que se sentem ameaçados. A proposta de lei anti-embargos. Em um movimento que revelava seu verdadeiro estado de espírito, Gilmar Mendes defendeu publicamente a criação de uma lei anti-embargos para proteger autoridades brasileiras de sanções internacionais. Durante evento do Grupo Lídia em setembro de 2025, o ministro argumentou que tal legislação seria necessária para blindar não apenas autoridades, mas também entidades que sofrem sanções secundárias. A proposta é, na melhor das hipóteses, ingênua e, na pior, uma tentativa desesperada de escapar das consequências de ações questionáveis. Leis anti-embargos existem em alguns países europeus, mas são criadas em contextos muito diferentes e com propósitos legítimos de proteger empresas de sanções secundárias injustas. No caso brasileiro, a motivação é transparente: criar uma blindagem legal doméstica contra sanções internacionais que possam ser aplicadas a autoridades acusadas de abusos de poder. É uma tentativa de usar a lei nacional para anular os efeitos de instrumentos internacionais de responsabilização. Mas mesmo se tal lei fosse aprovada, sua eficácia seria extremamente limitada. Uma lei brasileira não pode forçar bancos americanos
a processar transações de indivíduos sancionados. Não pode impedir o congelamento de ativos em solo americano. Não pode obrigar empresas internacionais a fazer negócios com pessoas na lista de sancionados. O projeto de lei do impeachment no Congresso. O recuo de Gilmar Mendes abriu espaço para o avanço do projeto de lei 1388/2023 na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O projeto, que estava parado desde agosto de 2023, ganhou nova vida após a polêmica liminar do ministro. A proposta restabelece a possibilidade de que a OAB, sindicatos e cidadãos, com apoio popular, apresentem pedidos de impeachment de ministros. Também fixa prazo de 15 dias para o Senado analisar essas solicitações e mantém a exigência de 2/3 dos votos para a abertura de processo. Importante notar que o projeto incorpora o entendimento de que o mérito de decisões judiciais não pode ser usado como fundamento exclusivo para impeachment. Isso representa um compromisso entre a necessidade de proteger a independência judicial e a necessidade de permitir a responsabilização por abusos. Porém, a votação do projeto foi adiada para 2026, a pedido do relator Weverton Rocha. Esse adiamento não é acidental. Quanto mais tempo passar, maior a chance de que a pressão pública diminua e o projeto perca força política. O padrão de comportamento do STF. O episódio do recuo de Gilmar Mendes é apenas o mais recente em um longo padrão de comportamento que tem caracterizado o STF nos últimos anos. Vemos repetidamente a seguinte sequência. Um ministro toma uma decisão polêmica e expansiva de seus poderes. A reação pública e política. O ministro então faz um pequeno recuo tático enquanto mantém as conquistas essenciais de poder. É uma estratégia de avanços e recuos calculados. Avança-se muito, recua-se um pouco, mas o resultado líquido é sempre uma expansão de poder. Com o tempo, decisões que antes seriam consideradas absurdas tornam-se o novo normal. Gilmar Mendes é particularmente hábil nessa estratégia. Ao longo de sua carreira no STF, o ministro tem sido protagonista de algumas das decisões mais polêmicas e expansivas da Corte, mas ele também sabe quando recuar taticamente para evitar uma crise maior. O recuo na liminar do impeachment se encaixa perfeitamente nesse padrão. Gilmar tentou ir além do que era possível. Quando percebeu que havia superestimado sua margem de manobra, especialmente diante da ameaça da Lei Magnitsky, ele recuou parcialmente, mas manteve ganhos importantes. O quórum de 2/3 e a proteção ao mérito das decisões judiciais. As conversas reveladoras entre os ministros. Em declarações públicas, Gilmar Mendes admitiu que os ministros do STF têm conversado sobre as eventuais consequências da aplicação da Lei Magnitsky. Essa admissão é reveladora. Ela confirma que a ameaça de sanções internacionais é levada muito a sério pelos magistrados. Durante evento da Esfera Brasil em agosto de 2025, Gilmar declarou: "Temos conversado sobre eventuais consequências dessas medidas restritivas e de como outros países têm lidado com elas." A frase é cuidadosamente calibrada para não demonstrar preocupação excessiva, mas sua mera existência confirma que o tema está na agenda interna da Corte. Posteriormente, em tentativa de minimizar a situação, Gilmar afirmou que a vida continua absolutamente normal, mas as ações falam mais alto que palavras. O recuo na liminar do impeachment, a busca por reuniões com banqueiros para entender os impactos das sanções, a separação convenientemente tímida, tudo isso indica que a situação está longe de ser vista como normal pelos ministros. A reação da oposição e da sociedade civil. A tentativa de Gilmar Mendes de blindar o STF contra impeachments gerou forte reação de diversos setores da sociedade. Parlamentares da oposição ao governo Lula, especialmente aqueles ligados ao movimento conservador, viram na decisão mais uma prova do que consideram ser um ativismo judicial descontrolado. Eduardo Bolsonaro, que tem atuado como articulador político junto ao governo Trump, intensificou seus esforços para incluir mais ministros na lista de sancionados pela Lei Magnitsky. Em suas declarações públicas, Eduardo deixou claro que Gilmar Mendes era um alvo prioritário, especialmente após o ministro defender a criação de uma lei anti-embargos. Comentaristas conservadores como Paulo Figueiredo também identificaram Gilmar como alvo preferencial.
As razões são múltiplas: sua longa permanência no STF, sua influência sobre outros ministros como decano, suas decisões polêmicas ao longo dos anos e sua tentativa de criar uma blindagem institucional contra impeachments. O significado mais amplo para a democracia brasileira. O que está em jogo neste episódio vai muito além das ambições pessoais de Gilmar Mendes ou de qualquer outro ministro específico. O que está em questão é a própria natureza de nossa democracia e o equilíbrio entre os poderes. Uma democracia saudável requer mecanismos efetivos de controle e responsabilização de todos os agentes públicos, incluindo e especialmente aqueles que ocupam as posições mais altas. Quando um ramo do governo se torna imune a controles, quando seus membros podem agir sem temer consequências, a porta está aberta para abusos de poder. O STF, que deveria ser o guardião da Constituição, tem frequentemente agido como se estivesse acima da Constituição. Ministros que deveriam ser exemplos de comedimento e respeito aos limites institucionais têm, em vez disso, expandido sistematicamente seus próprios poderes. A tentativa de Gilmar de blindar o STF contra impeachments era apenas a manifestação mais recente e mais audaciosa dessa tendência. O fato de que ele foi forçado a recuar é positivo, mas não resolve o problema fundamental: a ausência de controles efetivos sobre o poder do STF. Conclusão: o recuo tático não muda o jogo de fundo. O recuo de Gilmar Mendes em sua liminar sobre impeachment de ministros do STF é, sem dúvida, uma vitória tática importante. Demonstra que há limites para o que mesmo o mais poderoso dos ministros pode fazer. Mostra que a pressão do Senado Federal, combinada com a ameaça de sanções internacionais, pode forçar mudanças de curso, mas seria ingênuo interpretar esse episódio como uma reversão fundamental na trajetória de expansão de poder do STF. Gilmar recuou taticamente, mas manteve ganhos estratégicos importantes. O quórum de 2/3 e a proteção ao mérito das decisões continuam criando barreiras significativas à responsabilização de ministros. Mais importante, o episódio expõe uma verdade desconfortável: nossos mecanismos internos de controle são fracos demais para conter os abusos do STF. Foi necessária a ameaça externa de sanções internacionais para produzir um recuo que deveria ter acontecido simplesmente em respeito à Constituição e à separação de poderes. A Lei Magnitsky, neste contexto, funciona quase como um instrumento de política externa que supre a deficiência de nossos controles domésticos. Isso deve nos envergonhar como nação. Uma democracia madura deveria ser capaz de controlar seus próprios agentes públicos sem precisar de pressão internacional. O verdadeiro teste ainda está por vir. O projeto de lei sobre impeachment foi adiado para 2026. Quando ele finalmente for votado, veremos se o Congresso terá coragem de estabelecer mecanismos efetivos de responsabilização ou se, mais uma vez, cederá à pressão do STF. Enquanto isso, a espada de Damocles da Lei Magnitsky continua pairando sobre as cabeças de vários ministros. Gilmar Mendes pode ter recuado em sua tentativa mais audaciosa de blindagem, mas ele e seus colegas sabem que a ameaça de sanções internacionais é real. E essa ameaça, ironicamente, pode ser o controle mais efetivo que temos no momento. O episódio do recuo de Gilmar Mendes ficará registrado como um momento revelador na história recente do STF, não como exemplo de maturidade institucional ou diálogo construtivo entre poderes, mas como demonstração de que mesmo os mais poderosos têm limites quando enfrentam pressões que realmente importam. E essa pressão, infelizmente, não veio de nossos mecanismos constitucionais internos, mas da ameaça de isolamento financeiro internacional. É uma lição amarga, mas necessária, sobre o verdadeiro estado de nossa democracia. Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude a abrir os olhos de mais brasileiros para esse debate fundamental. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar a verdade que a grande mídia não mostra.